estamos aqui hoje no nosso 5º episódio e quebrando um pouco o protocolo, eu trouxe uma galera aqui que não tem nada a ver com engenharia. Estamos aqui com ela, nossa querida amiga Ana Benigna. O que foi? E ele também, nossa autarquia das mídias sociais, Samuel. A gente tá aqui também para fazer esse programa, criar um novo rumo. Sim. A proposta hoje é o seguinte, é mostrar profissões diferentes da engenharia. E a gente vai compartilhar aqui experiências e relatos. É esculhambar, na verdade, o programa Viemos para falar um pouco do nosso dia a dia no meio da arte. No meio da arte. Que Deus nos deu, da natureza. Isso, do que a terra dá. E um negócio que eu achei muito interessante, que todo entrevistado que vem aqui, eu faço uma lista de perguntas e tal, pra a gente conseguir ter um conteúdo. Só que a decisão dos dois foi não ler nada, então eu estou rasgando aqui agora. Tá, rasgando a pauta. Começou a revolucionar o programa. Revolucionar o programa, acabou-se. Perdemos o controle. Agora. Inclusive o nome do programa que é... Resenha de obra. Que nem a gente sabia, mas você teve que olhar. É porque na minha cabeça ficou outro nome. Resenha de obra. Que é muito mais legal o outro nome, que a gente já tinha dito pra ele botar. Qual é o outro nome? Resenha de obra. Não, o outro nome. Podcast. Podcast. Não, era pá de pó. É pá de pó. Pó de pó é o que existe já. Aqui é o pá de pó, que é a analogia mais séria do programa que já existe. Eu acho que cabe mais. A gente só tem pó de cimento, né? Então, a gente é um motivo a se pensar lá na frente. Podcast, ok. Mas vamos começar com nossa querida amiga Ana Benigna. Bora. Ana, me conta aí como é que você começou nesse mundo das artes. Você entende que você trabalha com artes ou com... Oxi! Eu entendo que eu trabalho com artes, com criatividade. Você tá entendendo o que você tá fazendo hoje em dia? Hoje eu consigo. Eu tenho uma consciência em alguns dias do que eu tô fazendo. Em alguns dias, sim. Outros não. E aí? Como é que eu comecei? Antes, né? Como eu comecei, você tá falando? Como é que foi essa decisão de viver de artes? Na verdade, eu sempre desejei trabalhar com isso, mas eu nunca tive apoio da minha casa para fazer isso. Então, assim, na verdade, eu era enfermeira. Não instala mais os dedos, eu era, não sou mais, e quem foi não é mais, é mesmo que não ter sido. E aí, eu perdi tudo, digamos assim, fui demitida na época, e eu desenhava mais por hobby, porque na minha família, desenha, faz esse negócio aqui. Mas tu foi demitida por quê? é isso que a gente quer saber, Não foi por incompetência. Não foi por demissão. Não, meu amigo, foi por perseguição, não pedi não. Diga que você saiu, é mais bonito, mulher. Não. A gente trabalha com verdade, isso é um programa de verdade, não é? É um programa de verdade, a gente não pode mentir. Eu estava sofrendo perseguição política, não posso dizer a empresa. Tá certo. Mas qual foi o político? Político. E aí, eu, enfim, voltando um pouquinho mais. Eu fui fazer vestibular escondido para arquitetura. E aí minha mãe descobriu no segundo dia, deu a porra. Não pode falar? Pode falar. Deu a porra, e aí eu perdi o vestibular de arquitetura, porque na cabeça da minha família especificamente minha mãe, a arquitetura não dava dinheiro. Se enganou ela. Se enganou. Errou rude. Aí, errou feio. Aí eu me enveredei para a área de saúde, né? Me formei, pós-graduei, atuei por 4 anos, até o dia que eu perdi tudo, fui demitida. Tá. Demitida. E aí, voltei a desenhar para não colar as placas. Porque já era um prazer mesmo, mas nada profissional. Enfim. E pra aí, não definhar, né? Exato, pra não definhar. Mufinar, como diz lá no Inter. Mufinar. Aí começou a surgir as coisas. E aí, Ana, por quanto é que você faz isso aqui? Eu lá sabia, pô. Não sabia. Precificar o... Jamais sabia. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Isso é uma pergunta que você poderia botar, né? Como precificar a arte? Como precificar a arte, coisa mais exatamente. difícil que tem. Eu tinha feito essa pergunta. Mas vamos pra frente. Vamos pra frente. E aí eu notei que as coisas foram enveredando de uma forma muito fácil. Fácil, assim, as coisas foram acontecendo. Eu digo que são desígnios divinos. Desígnios divinos. Desígnios divinos. Isso. Tu se lembra do teu primeiro... Chega essa hora da concordância, não bate mais. Tu se lembra do teu primeiro serviço? Que você ganhou dinheiro assim com ele? Eu lembro. E foi quanto? Foi uma miséria. Fala aí pra gente. Foi uma miséria. Tipo assim, eu acho que não chegava a R$100. E hoje valeria quanto aquele que você fez? Meu amor.
É coisa pra você ir pro SPC, que você não vai ter condição de pagar. Deixa ela ficar famosa. O artista nunca fala o preço. Nunca falo, eu vou falar Diga preços aí. aqui. Mas calma. Quem pra não quiser perder contratar, inclusive, né? Já fala o fio preço da aí, meada né? do negócio, tenha calma. Aí, enfim, comecei a me profissionalizar. Mas eu tava sem um puto, tava lisa de cair de costas, já tinha gastado meu dinheiro inteiro, enfim, não tinha como reinvestir. Então, tudo que era de graça, eu fazia. Tudo que era curso que eu fazia, tudo que era livro que eu pudesse, enfim. Aí, eu ganhava, reinvestia. E, de fato, comecei a profissionalizar, viajar, estudar, fazer cursos e tornar uma pessoa direita que eu sou hoje. Você hoje se classifica como artista? Como quem? Artista visual. Artista visual. Artista visual. Lindo esse nome. Visual, por quê? Porque eu... É da visão, você tem que ver o Da que você visão, desenha. Né? exatamente. Então, Samuel. Tinha que fazer. Como é que chama? Acessibilidade, meu amigo. Porque tem que ser visual e tatial do tato. Tatial. Tatial foi ótimo. Manual, pode ser manual também. Mas você faz umas artes diferentes, né? Com textura. Você queria fazer a sandália saindo da parede ali. Mas eu vou fazer um negócio saindo da parede ainda. Se você quiser ver essa arte aí da sandália saindo da parede desse hub, daqui a 1 mês e meio, né? Vai estar pronto? Daqui a um mês. Mais ou vai menos. depender das Aparece por sistemáticas aí. Enfim, aparece aqui que dá certo. E tu, bonitão da tapioca, como é que você entrou nesse nicho aí de... Você se classifica como artista visual, no caso? Artista tátil. Artista online, medial. Eu não sei, eu me classifico como videomaker. Videomaker. Né? Videomaker. Pra quem não sabe, eu faço filmagens e desde novinho eu fazia. Desde novinho. Novinho, acho que 15 anos eu consegui a primeira câmera, minha mãe investiu lá. Comprei, gostava de fotografar, mas no tempo eu queria ser fotógrafo profissional. Sim. Só que eu tinha aquela Cybershot, né? E daí eu entrava concorrendo com a galera que tinha as Canonzon e tal. Bichona. Mas aí eu percebi que dava pra trabalhar com... Não era nem rede social que não tinha. Foi no Bob Flash, o primeiro emprego que eu tive. Vixe, Bob Flash. Coluna social, era como Você chamava. nem deveria falar isso alto, porque você falar de Bob Flash, ó. Mas era no tempo, meu amigo. E Bob Flash era porque sucesso. não tinha celular, não tinha Instagram, meu amigo. Eu nem conheço, não sei Se o que você, você tá falando. se você quisesse estar bombado, você tinha que estar no Bob Flash. Sim. Pra quem não sabe, tinha uma festa. Nessa festa a gente fotografava. No outro dia você podia estar lá de manhã. As fotos já estavam lá do evento que você estava antes. Pá. Como não tinha Instagram, lá era o canto pra você estar. Eu tenho fotos de Bob. Não, eu me lembro que a gente postava no Orkut, não era? Orkut teve também. E daí eu comecei a filmar e tudo mais, que foi... Porque, tipo, já tá entregando a idade da gente 3 vezes aqui. Bob Flash, Orkut. Tá quantos anos, Ana? O quê? Tá com quantos anos você? Interferência, o retorno não tá... tá Você chegando. fez aniversário agora, não foi? Foi, 22. Tá. De arte. Só em arte. Só em E arte. o tempo de enfermagem? Teve enfermagem. Teve perguntando quantos você tem. Você já fez de tudo. Se eu só não me prostituí e vendi droga. Porque o resto a gente fez. E Hermides também fez aniversário agora, não foi? 5 de maio, 36 anos. Muito bem. Você viu o jeito que ele falou? É a animação dos 30 Pra mim, anos. 36 anos é 36 É porque você tá anos. quarentando bem, né? Você tá quarentando jovem. É. Eu tô com início de calvície e tal, mas Mas natural. Mas o braço tá bonito, né? O braço tá O shape tá em dia. É, olha o vício. eu sempre me inspiro bastante em The Rock, né? Porque The Rock é calvo e ninguém tem problema com The Rock. Inclusive, quem quiser ver o shape de Hermidas, @Hermidas Lopes. Isso. Vai estar lá as fotos dele no Shape. CrossFit. É um... Ele. Geralmente após meio-dia eu posto as fotos. Após meio dele, tá dizendo até a hora. É o horário que ele sai do... Jogue seu biscoito. Quem quiser tá dando biscoito pra ele, essa é a hora. Exatamente, essa é a hora. E daí eu comecei a filmar a galera. Tinha muito acampamento no tempo da igreja que eu ia. E filmava. Eu filmei. Hermidas tirei umas fotos quando Hermidas namorava ainda a mãe dos filhos dele. Faz tempo Nem demais. Né? Sala mais os dedos. Rapaz, Samuel, ele tem fotos assim de... A gente tinha 12 anos, eu acho. Tem Era. arquivos ainda, né? É, bem novinho. Você gosta de arquivar mesmo as fotos antigas, né? Adoro. Eu tenho um HD só com minha adolescência, assim, sabe? É. Mas isso é tão legal, né? Porque se você for parar pra pensar, assim, tirando toda a bagunça, mas a gente consegue entender muita coisa pelo passado. Registro do mesmo que a gente faz, né? Vocês são responsáveis por isso. Isso é muito massa. Isso é muito massa mesmo. É bom, é bom. E é bom guardar, né? excelente, Porque eu acho que todo mundo queria ter foto na adolescência. Eu acho que uma Mas geralmente o povo só tinha as selfie quando começou selfie, né?
O meu pai tinha um Ou hábito... foto papel. Sim, o meu pai tinha um hábito, assim, quando ele fazia um churrasco, alguma coisa, e na época era muito caro, mas ele se torava pra pagar uma pessoa pra filmar. Aqueles... Naquelas Exatamente. E hoje eu passei pra eu ter acesso... Aquelas, Bicha grande. aquelas câmeras que nos 15 anos o cara passava filmando e o povo tava comendo, né? Ah, Na fita Isso, E, VHS. né, que não tinha edição, era quase a Isso. íntegra, assim, Isso. o evento todo. E hoje eu não tenho meu pai mais, mas eu tenho o prazer de poder vê-lo com a minha idade. Isso é muito legal, é velho. legal. Isso é muito legal mesmo. Eu costumo sempre dizer que tanto esse podcast quanto as outras redes sociais, os meus netos, eles vão ter como referência isso aqui, né? Uhum. Porque hoje a foto do meu avô é uma foto em preto e branco, É o ou então desenho. uma pintura, É um né? desenho. Quando o desenhista passava na cidade, o pintor. Aí, Mas Ana, hoje os meus uma netos ideia pra deram tu. muito conteúdos. Eu muito no conteúdos, interior. né? Ana podia resgatar as pinturas que o povo fazia quando ia pro interior. Não eram as pinturas antigamente? Ana, aí tu começou em que ano mesmo? Eu tô atuando de forma séria, sensata, orientada há uns 7 anos. Não, porque você sempre bota na sua pintura AB, né? 22. O Porque a B é de Ana Ana Benigna e o número referente é o ao ano. ano que eu tô... Então o primeiro ano foi 2017. É, exatamente. Eu lembro da primeira parede que eu fiz. Foi qual? Foi qual? Foi a parede pra minha melhor amiga. Ela me Qual chamou... o nome dela? Carla Viviane. Mandou mensagem pra cá. Beijo Um pra abraço, você, fala cara. com ela aí. Na verdade, fala com ela ali. Não tem mais amizade, naquela não? câmera. Não. Ela tá viva, Brigou? vivíssima, Mas jamais. brigou? Jamais. Não, Eu sou, manda um inclusive, recado pra ela aí. eu sou Deixa ela terminar madrinha, de falar. mas sou madrinha do filho dela. É. Inclusive, beijos. Ela falou assim, Ana, você devia pintar a minha parede. Eu disse, não sei fazer isso não, pô, isso não dá certo não. Eu disse, vai, pô. Se você sabe fazer essas coisas, você sabe fazer parede. Pinta a parede. Era o primeiro filho dela. Era não, é. O primeiro filho dela, tá no segundo. Aí, beleza. A minha temporalidade é foda. Aí, eu fiz essa primeira parede dela e ela disse desse jeito, você vai ver que depois dessa parede, você vai pintar muitas paredes. Ela... Vixe, profetizou. Profetizou na vida de Ana. Ela foi, verdade. Foi coisa de mesmo. Foi a minha primeira Legal, parede. legal. E assim tá sendo. E assim tá sendo. Até hoje tá lá a Deus. pintura ainda. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Tá. Como ninguém me perguntou, preciso contar o final da minha história, né? Que a gente já ia pra Desculpa. outra. Sim, desculpa, sim. Espero que tenha edição, esse programa. É que você responde e já faz a pergunta também. Porque aqui a gente é rápido, né? Faça, mano. Não, aí foi isso. Aí fiz design gráfico depois. Eu queria finalizar, gente. Não, não foi isso. Não, Eu finalizar falando isso. Obrigado. Obrigada. Não, mas você também tem a história que eu disse de ser palhaço de circo, não. De porra. circo. De hospital, né, Sam? Fala, garotada! Hey! Sou palhaço de hospital, vamos fazer. Sou ou era? Ou sou ainda? Rapaz, o palhaço nunca morre, né? Uma vez ele se anda. Foi tão poético. Aí isso é profundo. É muito. Porque vai fazer 14 anos agora. Que você é palhaço. Que eu sou palhaço de hospital. Tem quem rir da profissão da gente. Tem. Mas a ideia é essa mesmo. É rir da profissão Eu fui do palhaço. recreadora de hotel. Ó. Que não é Olha tão aí, legal, né? Sabia não que É legal? O quê? É legal? Achei não. Achei não. Achei Sam, mas essa onda de ser palhaço de hospital é um projeto bem bacana, né? Assim, quando é que foi o primeiro? Se lembra do início desse projeto? Aqui na Tota já chegou a ser palhaço de hospital ou foi fora? Já fui em 3 hospitais aqui. Foi um grupo que veio lá do Paraná, Maringá, e da Terapia da Alegria. Quando eles vieram, tudo fez sentido pra minha vida, porque eu sempre fui um cara muito brincalhão e Oi. o povo falava, caramba, bicho, tu só brinca, meu irmão, tu vai se dar mal na vida. Tu é um palhaço. Não, e quando eu vi o grupo se apresentando, era um palhaço que não era tão caricato, não tinha peruca, não era aquelas Aí boconas. você pensou, não preciso me esforçar tanto. Aí eu pensei, o ridículo eu não quero passar. Mas essa galera encontra um jeito de botar pra fora essa alegria que eles têm de uma forma séria. E daí eu comecei a palhaço e me apaixonei, meu irmão. Pude ser eu quem eu era, de uma forma... Tá rindo direto. Não, agora eu Isso é sou uma sério. falta de... Rapaz. Eu vou rir também das artes Me que você fez. perdoe. As primeiras artes que você fez aqui no Eu fiz C-Hub. umas coisas feias. Olha, quem quiser depois segue... Não, eu tô Ah, é? curioso nessa história do palhaço. Mas, por favor, ele tá curioso. Não, aí o primeiro hospital foi o Liga contra o Câncer. Aí teve o Varela Santiago. O Liga contra o Câncer foi o mais difícil, porque Liga contra o Câncer a gente lidava com gente e só criança, né? É. Só que toda semana alguém vinha a óbito. Então você conhecia alguém agora, semana que vem. E daí era um baque gigante, assim. Aí o Varela Santiago era mais tranquilo, não era de câncer. Aí a gente teve outro que eu esqueci o nome. Aí depois fui pra Brasília.
e a gente foi para um hospital da universidade e o outro foi o HMIB, Hospital Materno Infantil de Brasília. Ali foi a ascensão assim, do palhaço comigo e onde eu vi que o negócio era bom mesmo, que a gente ajudava mães e filhos. Era um trabalho voluntário? Era voluntário. Não, mas A ideia era profissionalizar, mas a gente não conseguia. Mas os hospitais demais. pagam, né? Por isso não. Hã? Os hospitais remuneram vocês, ou não? Era público, aí era difícil. Pra ser público, você tinha que ter uma licença. Como é que era, não? Licenciatura, não é? Não, você tem que ter uma formação na parte de... Não é licitação. Licitação. Porque você tem não precisa ter isso, não. Você pode ser engenheiro. Tem que participar da licitação. Você é engenheiro, você é palhaço, você viu, né? Ou você fazia patrocínio, arranjava um patrocínio por fora. Ou então você fazia para hospital particular. Aí o hospital particular que custeia esse trabalho. Voltando à filmagem, que eu não terminei como é que Só mais um pedaço, que eu sou entrevistador aqui desse negócio. Perdão, a gente tá tirando seu Você controle. tá deixando eu entrevistar você? Vai, meu Deus. Sam, mas como é que você lidava com essa falta de ser palhaço, com a vida e a morte, assim? Tem alguma experiência, assim, pra você que foi bem marcante, assim, né? Nessa vida de palhaço de hospital e tal? Porque deve ser difícil, né? Rapaz, eu tinha uma história que eu contava pra meu ego, contando essa história, ficar grande, mas nunca foi verdade essa história, sabe? Oi? A gente tem esses negócios. Eu entendo. Falar que fez um... Aí ele vai estar perguntando uma coisa que você vai responder uma mentira? Não, mas eu não vou responder a mentira. Eu vou falar que não teve um grande... Mas você viu algo que sensibilizou você? Que marcou, Todo assim? dia sensibilizava. Tá. Todo dia você lidava com crianças, por exemplo, a HMIB, que a gente tava por último, a gente lidava com crianças que entram pra cirurgia. Então a ideia da gente é pacificar a criança, a mãe. Teve um caso muito sério. Só que a gente foi no Liga contra o Câncer. Aí. A gente entrou, éramos 5 palhaços no dia, só que por quarto entrava 2. E daí a gente tava decidindo uma dupla que ia entrar no último quarto, que o médico disse que o garoto tinha 16 anos, no tempo ele devia ter 22 anos por aí, então era bem próxima a idade. E o menino já tava pra lá de Bagdá, assim, com câncer super avançado, e o médico tinha dado 1 semana pra ele. Então, a gente entrou no quarto, a mãe super abatida, porque a mãe era a única que sabia da informação, o garoto não. Quando a gente entrou, o menino era tão cheio de remédio que ele quimioterapia deixou ele careca e tal, só que tirou todos os pelos mesmo. E ele brilhava, meu amigo, ele brilhava com a luz do teto, de tão inchado que ele tava já. Um doce mesmo. Tava, e ele tinha um aspecto esverdeado, tanto quimioterapia era tenso. Então a gente entrou no quarto sabendo que em 1 semana ele ia estar ali. Só que, geralmente, quando a gente entra, a gente quer que a criança dê aquele sorriso, tá? Dê certo na vida, que ela se cure, que ela prossiga. A gente nunca entra achando que semana que vem não vai estar. Agora, nesse foi o único que a gente entrou sabendo que ia durar 1 semana aquela pessoa. Então, você conversar com alguém. Que ela não vai estar ali brevemente? E que ela tem ainda esperança e você sabe que não tem. Então, não teve nem o que falar quando a gente entrou no quarto. Acho que foi uma oração que a gente fez e a gente nem era um grupo de fazer oração. Mas não tinha muito o que fazer ali no momento. Não tinha nem palhaçada, nem brincadeira, nem jogo. Entendo. Interessante que vocês têm essas experiências com emoções, né, tal. E engenharia a gente é mais exato, assim, mais rígido, então... Mas a gente tem problemas sociais também em obra. E aí a gente acaba se sensibilizando. Às vezes a obra mesmo faz uma vaquinha ali pra pagar um ou outro que está precisando. Coisa, tal, E, por exemplo, aconteceu alguma coisa numa obra que tenha tocado você? Rapaz, já aconteceu assim, sabe? Aconteceu já de um pessoal que chegou na obra, aí todo mundo chorando de manhã. Aí quando eu fui ver, um carro tinha batido com a família do cara e tinha morrido todo. Isso foi uma situação bem tensa, assim. Aí tem acidentes de obra que acontecem, que a gente se sensibiliza. Eu, particularmente, tinha uma moto, eu vendi a moto por causa de um funcionário meu que se acidentou na moto. E eu tive uma experiência bem desgastante no Valfredo Gugel. Isso aí acabou impactando eu a tomar a decisão de não ter mais moto, sabe? Entendi. Mas moto a gente tem muito problema social, bicho, muito problema social mesmo. Por que isso acaba mexendo, né? Que acaba mexendo. Mas vamos pra frente. Vamos falar agora dos trabalhos de vocês. Foi o momento agora, né? Começa por ano que eu falei muito já. Entendi. É isso. Ana, qual foi o... Você tem um trabalho assim que lhe marca bastante, assim? Eu sempre tenho filhos preferidos, né? Tem os filhos, são os últimos filhos, sempre são os preferidos. São os melhores, né?
Aí depois passa. aperfeiçoamento Aí passa, né? Eu tenho lembranças, assim, coisas assim. Por exemplo, o primeiro trabalho que eu fiz pra Live, que é o Mona Lisa, que não é o meu preferido, diga-se de passagem. Mas o que eu vi que ele proporcionou me tocou bastante. Eu lembro de eu ter pintado depois de pouco tempo, poucos dias depois, aí eu passei a noite de carro, ali pela principal, para ver como é que tava a iluminação à noite, né? E aí eu vi um segurança olhando bem assim com a mão na cintura. Que legal, né? E só tava ele sozinho olhando pra pintura. Admirando, né? Admirando ele sozinho. E foi daí que eu me toquei que às vezes a gente, com o trabalho da gente, independente do trabalho que a gente exerça, a gente toca as pessoas e a gente não tem dimensão disso. Né? A gente não tem. Assim, por exemplo, o que acontece com você em obra, às vezes você tem uma ação que você não tem nível de proporção daquilo. Assim como você talvez não tenha nível de proporção das coisas que você faz. Às vezes, isso é uma besteira. Eu não tinha dimensão que eu tava conquistando o olhar de uma pessoa, um desconhecido que nunca falou comigo, não sei quem é essa pessoa, vi essa pessoa de costa. E eu lembro que eu fiquei o tempo que ele ficou olhando. Pra quem não sabe, essa arte da Live, você que anda por Ponta Negra, você encontra ela onde? Na rotatória ali da Roberto Freire. Do lado do você tá chegando no sinal do Praia Shopping, você olha pro seu lado esquerdo, né? Escala esquerda. Ela é vizinha Mangai, da Roberto Freire. E de novo, não é a Mona Lisa, né? Que você fez. É a Mona Lisa maravilhosa. Desconstruída. Mas ali a desconstrução é... Sim, ali você chegou com a ideia de fazer a Mona Lisa mesmo. Ele já tinha aquele início ali, A gente começou numa proposta de homenagear um artista que tinha uma vinculação de parentesco com o dono, mas aí depois essa ideia foi por água abaixo. Aí fomos para a ideia de trabalhar com artes consagradas, mas de um jeito mais palatável, digamos assim, né? A gente não quer que as pessoas saibam que ali é a Mona Lisa, mas que ela olhe para aquilo e diga, eu conheço aquela pintura de algum lugar. É que nem o... Aquele sorrisinho eu conheço de algum então, lugar. Então, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não entendo de arte. Você não precisa entender, você precisa olhar e ter uma opinião de gostar ou não gostar. Esse é o efeito que a arte... O que isso reverbera em você quando você olha, né? Foi lindo. Reverbera, isso também é bom. Isso não é bom. Quem manja disse é nosso amigo Mário, que mexe com som, cara. E aí, o que é que eu queria? Eu disse, poxa, vamos despertar a curiosidade da pessoa de olhar e reconhecer aquilo. E eu conheço essa imagem de algum lugar e brincar com essa imagem do meu jeito. É onde eu colocava minha mão. E a gente brincava com elementos, desconfigurava o tradicional. Ou porque às vezes aquela pintura muito clássica, ela se consagra por ela ser muito famosa. Mas não significa que você goste dela. Tipo, eu acho linda, eu teria na minha sala. Não, talvez você dissesse isso porque ela já é tão famosa e vale tanto que você dissesse que queria ter na sua sala. Não porque você, na íntegra, gosta. Então, assim, eu queria brincar para tornar ela divertida. E essa ficou a ideia de toda a Live, né? Inclusive da segunda unidade. Mas, de novo, não é a minha favorita, não mais. Agora você vai dizer qual é a favorita. A minha favorita é a última, que é a Moça do Brinco de Pérola. Porque eu gosto... Que é da Live também. Que é da Live. Da mesma? Hã? Da mesma unidade? Não, de outra unidade. Bem próxima, inclusive. Ali também em Ponta Negra. Mas, de novo, por que você gosta muito dela? Assim, porque ela é grande. Eu gosto de coisas que obriguem você a olhar. São coisas que estão muito reservadas em ambientes mais fechados. Você vai obrigar um grupo que frequenta ali a olhar. Mas na rua, qualquer pessoa vai olhar. O legal é que quando eu fazia arte como designer gráfico e uma arte minha ia para um outdoor, ficava ali 1 a 2 semanas. E daí ia embora. A tua fica eterno lá, né, na parede. É tinta, amor. É bom demais. É tinta, amor. E esse negócio de trabalhar em altura pra você de boa? Eu adoro. É? Eu adoro. É burocrático, exige muito mais cuidado, mas tudo, mas eu gosto do efeito. Então, assim, pra mim, trabalhar em altura não é uma coisa que... Não gosto, não. Gosto, não me incomoda, não me interfere. Sempre gostei de trabalhar. E aproveitando o gancho das perguntas pra você ainda. Tem alguma pintura que você não gostou e fez só porque o cliente queria? Eu nunca fiz uma pintura que tipo assim... eu vou fazer isso aqui só porque o cliente quer. Não. Você tem que gostar. Não, eu aprendi desde cedo que...
aquela pintura, arte, porque, como eu disse, eu sou artista visual, não trabalho só com muralismo, mas a parte de ilustração. Ela tem que obedecer a um objetivo final. Se ela obedece ao objetivo final, não se trata do meu gosto, nem do seu. Porque às vezes aquilo que você gosta pode não funcionar para o objetivo final. Mas, às vezes, pela configuração, pelo mandamento da coisa, o cliente começa a dificultar certas coisas. Eu não sei se você acredita nesse negócio, mas aí começa a emanar uma energia Negativa. Aí começa a dar tudo pra trás. Isso aí a gente vê com o cliente, né, amigo? Já começa no cliente a energia. Começa a dar tudo pra trás. Aí começa a dar tudo pra trás, você vai criando um ranço daquilo que você tá fazendo. Você vai começar a criar um ranço do vídeo, você tá fazendo aquele vídeo, eu tô com abuso desse vídeo. E quando você pega o ranço, que você tem mais uma semana de edição daquele vídeo. E você tem que terminar. Exato, você tem que terminar o vídeo. Ou então você tem que terminar a arte, mas você já não tá gostando do que você faz. Não, aí tu edita olhando pra... Meus clientes não vejam isso. Você edita olhando... Você edita olhando pra pessoa, a pessoa fala uma coisa e tu faz, mentira, tá bexiga. Aí, ou então a pessoa tá super feliz, aí você edita e faz, nem é alegre assim na vida. É desse jeito. A mesma coisa quando eu tô pintando com uma coisa que eu já criei um ranço, assim. Ave Maria, eu desenhei feio, eu não aguento mais ver. Então já teve. Já teve resultado. E tem às vezes que eu pego um ranço muito grande que, tipo assim, gente, não flui, porque aquilo rememora coisas que eu não quero mais vivenciar. Mas vamos devolver essa pergunta para Hermidas. E obra? Que tu pegou um ranço do cara logo de cara? Tipo assim, ó, logo no orçamento, o cara já quis baixar teu preço. E você tem que levantar aquela cara. Eu sempre entendo que as obras têm um propósito, né? Assim, às vezes eu tô construindo uma casa, um imóvel, tal, uma reforma, mas às vezes quando não bate com o cliente, eu invento uma história e saio da obra mesmo. Aí você nem começa. Bota o preço lá em cima. Começo, às vezes senti que o cliente não tá dando certo, aí eu invento uma mentira. Rapaz, eu aprendi que quando um cliente que você eu tô vê... sobrecarregado, vou querer outro engenheiro aqui pra obra e tal. Mas entenda, mas tem um cliente mutante. Tem, que ele se modifica depois que já tá tudo assinado. Ele já pagou até os 50%, que seja. Aí ele vira o demônio? Não, ele se transforma. É um Pokémon. Um Digimon. Ele se transforma, entendeu? Aí você vai fazer o quê? Porque comigo... Aí já fechou 50% e você já gastou 50% já. Em comida. E aí você começa a achar caro. Tipo assim, porra, eu tô me prostituindo. Homem, eu aprendi que quando o cliente não é tão legal pra você... Logo de cara, você bota o orçamento lá em cima, meu. Porque se ele pagar... Se não pagar, tu não pegou. Essa é a vantagem. Não paga a raiva, pô. Mas o que eu tô falando aqui é às depois vezes que paga. você... Bota um orçamento pra pagar sua raiva logo. Mas eu tô falando que o cliente, aquele cliente que é perfeito, ele é perfeito. Você vê que ele é todo uniforme. Mas aí ele se transforma, ele é o Digimon. Ele depois, não é no começo. No começo você faz ele também, a gente nem... Ele evolui, né? Ele evolui. O Digimon é antigo que só bexiga também, viu? O Digimon evolui. Digimon... Mas evolui negativamente esse daí. Tipo assim, mesmo quem é você? Não tava tudo tão lindo? Quem é você? Eu sou o cara que pagou 50%, agora eu quero meus direitos, né? Exatamente, eu quero meus direitos. E não só isso, ele começa a fazer com que você trabalhe contra ele. Porque essa é uma conta que eu nunca entendi de alguns clientes. Análogo a trabalho escravo, quase. Não, ele paga pra ele se prejudicar. Porque ele quer que você trabalhe contra ele. Porque o que ele quer não existe. Ele se auto-sabota, enfim, coisas. Eu já tive experiência com clientes assim também. E tô bonitão. Um Mixan. Quais foram os trabalhos mais memoráveis na área de filmagens e tal? Cara, trabalho memorável com filmagem é massa, porque quando a gente filma casamento, eu sempre gosto de pegar os idosos da festa. O avô, a avó, porque pela linha cronológica da vida, são os mais próximos a falecer. E a lembrança, né? E a lembrança. Então, amigo, eu foco sempre ali e já teve retorno. Diz, caramba, que legal que você pegou esse momento da minha avó quando chegou na festa. Ou dançando no final, algum momento que a avó ou o avô levanta, vai dançar junto. Aquele é um momento para você marcar. Às vezes mais importante que os noivos até. É verdade. E de fato, não deixa de ser, né? Assim... Quais foram os trabalhos mais atípicos assim que você chegou a fazer? Você é tranquilo, Sam. A gente passou das 21 horas aqui. Atípicos... Você já fez ensaios? Fiz alguns ensaios. Ensaios sensuais. Fiz alguns ensaios sensuais. É um nicho de mercado, né? Uns foram de graça, porque eu queria fazer portfólio. Eu acho que eu nunca fiz um ensaio... Masculino, sensual, já fez algum? Não, mas queria fazer. Sempre quis fazer.
Agora a gente tá Eu falando de acho que tá te sensual, aparecendo. a gente tá falando... tá com shape em dia já, né? Já se você disse que sempre quis fazer, pode ser uma... Se bem que você não já tá com shape em deixa dia pra pra fora. fazer um ensaio sensual. Mas já fiz, já fiz permuta de ensaio sensual. Oi? Foi. Permutas Oi? interessantíssimas. Como eu sei que pode ser editado esse programa, minha esposa não vai ver. Mas já rolou umas permutas pago pós-ensaio na hora, assim, sabe? Ah, entendi. Vamos deixar interrogação nesse quesito Isso aí. foi muito estranho. Eu poderia concluir várias coisas a respeito disso. Tipo o quê? É. Rapaz, várias coisas. Fala eu não sei aí. nem se Bota pra jogo aí. o programa... Porque se permutas pago de imediato após, permuta o quê? Ah, pode ser um janta, uma janta. Uma janta? Foi uma janta, só que o prato foi outro. Vai pra frente. Não deixou de ser uma janta. Não deixa de ser uma janta. É isso, né? Você foi feliz? Foi legal, foi massa, só que depois... Não chegou o boleto pra Não, pagar. é porque a edição Rapaz, fica, né? E tu é corajoso. A edição fica, e você tem que editar um negócio que ninguém vai te pagar financeiramente. É. Aí já passou também um momento. É, o Exato. cara pagou Tesão, na negócio frente. todo. Pagou na frente. Passou. Aí você edita triste. Pagou na frente. É. Pagou na frente. É que nem cinema. Você paga pra assistir o filme, é uma bosta. Aí você não tem Já como pegar não de tem volta como, mais. Já assistiu, já. Já até foda. Falei em pagamento, é de boa pra vocês falar de dinheiro? Pra mim é. Claro de que boa. é. Vocês conseguem metrificar tranquilamente o serviço de vocês? Nem Quantificar sempre. financeiramente? Nem sempre. Rapaz, eu fiz tabela e não consigo, meu amigo. Você faz tabela, o cara inventa um negócio que tá fora da tabela. É. Aí, meu irmão, não serve de Mas nada. você entende seu trabalho como ele muito personalizado, inclusive no valor ou não? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Hoje em dia tá tudo tabelado. Porque hoje em dia a gente trabalha com então, Instagram. mas não, tô falando assim, você consegue metrificar o valor para cada cliente, porque cada cliente é um caso, ou você se baseia numa tabela, ou você tem um piso, ó, aqui, aqui. Essa Já pergunta foi fui, melhor do que eu já fazendo, fui gostei. assim. Eu gosto de ajudar. Eu não sei se eu ainda gosto, mas eu gostava muito de ajudar empresas que estavam começando. Aí a gente precifica mais barato, Grande cresce erro. junto. Grande erro. Escuta isso. Exatamente. Como eu quero pausa. Eu escutei, eu não sou evangélico, mas escutei um pastor falando isso, achei fantástico. Achei fantástico. Antes de ajudar um fudido, Se for pastor, foi? foi o pastor, eu achei fantástico. Eu ia pro culto tranquila. Antes de ajudar um fudido, vá saber por que ele se fudeu. E esse é o grande quê da questão, porque quando você vai fazer o trabalho, você descobre também que o cara nem é pobre. Ah, velho, e por que ele se fudeu? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa ele fez. Alguma coisa ele fez. Ele fez. Aí você se emociona com o caso do cara. O cara vem com uma história bonita pra Mano, você. Você abraça, você adota, você vai fazer tudo. Meu amigo, graça. esses são os piores trabalhos. Todo É mundo o já pior passou por isso trabalho. aqui, eu Eu acho. já passei por uma situação interessante. No meu casamento, aí a gente contratou uma fotógrafa, né? Tá? Sim. Aí ela chegou pra mim e disse assim, aí eu cheguei de Havaiana, eu tava bem vestido na época. Aí ela disse, olha, ó a situação que eu passei. Aí ela disse, ó, não, eu acabei de fechar esse mesmo ensaio por 10 mil reais com aquele outro casal ali. Mas pra vocês que eu tô sendo com a situação diferente, eu vou fechar por 3 mil. Pra Aí- vocês. Nunca Aí, olha entregou assim, as fotos, mulher. Não, a ela situação entregou. é diferente. Foi um excelente ensaio. Só Eu por disse causa da pra ela, era Havaiana. pra ter vindo com a calça rasgada, porque melhorava mais ainda o preço. A 1.500. Não, ela... Mas vocês têm essa também de, tipo Do assim, quê? o cliente é um deputado, aí vocês mudam o preço também, ou o valor é igual pra todo mundo? Hoje em dia, pra mim, é igual pra todo mundo. Não, exatamente, é igual pra todo mundo. Quando eu era mais lesada pra dar preço, aí eu entrei em contato com um artista que eu acho ainda muito massa de Recife. Eu disse, pai, me diga uma coisa, como é que você faz pra você dar orçamento, dar preço aí nas coisas, que eu não faço a menor ideia. Aí o cara assim, Ana, na boa, velho, eu dou pela cara. Eu disse, como assim? Eu disse, olha, se eu vejo que a pessoa tem um poder aquisitivo maior e ele tem condições de dar mais, eu vou corresponder o que eu acho que deve. E se eu ver que o cara é muito massa, mas o cara não tem dinheiro, e se eu quiser dar a pintura pra ele, eu dou. De alguma maneira, eu faço isso. Mas eu faço isso como? Tipo, eu tenho uma conversa muito transparente com o meu cliente. Você pode, tipo, vomitar dinheiro. Mas eu não vou fazer você gastar dinheiro comigo desnecessariamente. Eu vou cobrar aquilo que eu acho justo. Inclusive, se você quiser dar mais, eu vou dizer assim, olha, você sabe que com menos você pode fazer tal coisa. Mas é uma opção sua. Entendeu? Meu erro hoje, por exemplo, não sei se é um erro na questão de ajudar o fudido que você não sabe por que se fudeu. Às vezes eu me emociono muito com a causa da pessoa, com a história de vida da pessoa, aí eu vou ajudar. Ai, que lindo. Que lindo, que lindo. Só se lasca, meu amigo. Aí eu me lasco de verde e amarelo, porque aí pronto, se eu pegar ranço,
no meio do processo, porque eu vejo que a pessoa se escancha. Agora, quando a situação financeira no final do mês tá ruim, você bota a tabela do preço. O cara fechou a menos, eu fecho. Você faz isso, né? Rapaz, porque a gente vai precisar de dinheiro pra pagar a conta, né? Vocês se sentem bem remunerados na profissão de vocês ou não? Hoje eu me sinto, mas eu me sinto assim, eu sou uma pessoa ambiciosa, entenda, a ambição não é um problema, tá, gente? Ambição é a melhor coisa do A mundo. ambição é a melhor. Eu pra hoje, sim, amanhã não. Amanhã não. Pra o tipo de vida que eu quero ter, amanhã não. E eu... Hoje em dia eu acho que eu não... Ainda não tô recebendo conforme é pra fazer. Mas tem uns planos aí pra... Um amanhã que É porque a gente- tá é interessante. É porque a gente ainda, eu acho que o que a gente ainda tem muito medo de nos precificar, porque a gente tem um preço, Uhum. né? Então eu acho que a gente, tipo assim, se eu coloco tal valor, vai ser muita pretensão da minha parte e tudo mais. E você esquece que você teve uma trajetória. Ou então chega um palhaço e fala assim, cara, no chão você faz isso, no chão você edita isso aí. Você sabe quanto tempo você levou pra você fazer uma edição mais rápido hoje? Uhum. A pessoa desconsidera isso, porque as pessoas olham para todo profissional, independente da profissão que você tenha, sempre para ponta do iceberg. Ele não vê o trajeto para você, o quanto você se lascou para você chegar aqui. Gente, olha você fez a pergunta. E a gente investe em processo. Ele fez uma pergunta com a janta, que não vem ao caso o tipo de janta. Mas você faz... A gente tá em maio. Faz essa entrevista de novo em dezembro. A gente vai ver como é que a gente tá nessas áreas. É, a gente vai estar diferente, vai ser outra coisa. Fica a dica aí da gente, nos próximos episódios, revê-los, né? É, Estabelecer vai estar bem arrogante. E Dando roupa de boa. lanche. E roupa boa. Você tá de De chinelo? lanche. Não, tô de bermuda. Não pode. Mas tô de tênis. Qual a marca dessa camisa? É da C&A. Mas você tá usando Stanley. Falsificado. É falsificado isso? Eu não vou 35 pagar reais. 350 nesse real. Isso é 35, 25 de Isso é março. Shopee. Vende também. Tá certo. Só que sem o nome Stanley. Voltando. E eu também tenho esse problema. Às vezes a gente cobra um valor por um projeto e aí, por exemplo, eu passei aí, fiz vários cursos, investi em softwares e tal, pra entregar em, sei lá, em metade do tempo que outra pessoa cobraria. Às vezes o cara fica chateado porque eu entreguei muito rápido o serviço, né? Então, realmente é... Eu já vi muita coisa, mas a pessoa fica chateada porque você entregou antes. Porque a pessoa diz assim, vixe, você tirou isso tudo em um dia, né? Tipo assim, você tá me cobrando tanto pra uma coisa que no chão e você fez, significa que é muito fácil. Eu escutei outro cara muito foda dizendo uma coisa mais foda Outro ainda. pastor. Não foi pastor, não. Foi pessoa... Coach da vida. Não era um coach, não. Era um profissional. Que pastor e coach hoje em dia tá É a mesma coisa. assimilado. Vai pra quase. frente, vai pra Enfim. frente. Dizendo assim, quando você observar uma pessoa fazendo uma coisa e ela mostrar que ela faz aquilo com muita facilidade, é porque ela é muito foda no que faz. Mas é porque isso é um processo de repetição. Você faz com muita rapidez ou com muita facilidade porque você já repetiu esse processo milhões de vezes. Então é educação, é memória, é motor isso. Então não cabe o cliente chegar e dizer assim, já você entregou, você tá cobrando muito caro. Sabe fazer, porra? Você não sabe Vai fazer. fazer, vai Sabe fazer. fazer. Tem gente que eu tenho vontade assim, você faz. Acredita em você. Faça. Mas a pessoa não faz. Fala pra aquela câmera ali e dá uma mensagem pro coração daquela pessoa que tá assistindo. Aquela pessoa que diz que é no chão eu faço, se faz. É só papel, lápis. No chão você faz. Entregando só um Acredita, papel. fé. Só um papel. O negócio é dar o primeiro passo. É só o primeiro passo. Ei, deixa eu fazer uma pergunta muito interessante. Já chegaram assim, a gente trabalha com arquiteto, tem esse... Inclusive, um dos arquitetos da ideia é Adriano. Ele fala, Hermínidas, tem hora que eu fico sem criatividade para fazer aquilo ali. Eu preciso de um tempo, preciso passar um tempo. Já passaram por essa situação de... Rapaz, eu tô sem cabeça para conseguir desenvolver isso aqui. É porque Adriano mexe com arte, né? A arquitetura é arte. Arquitetura Sim, é arte. aí... Não. Mas já Você rolou... nunca teve esse Rogério, momento? Eu vou falar. já rolou o burnout de Não, criatividade? Todo dia eu tenho. Quem calma. Burnout de criatividade. Esse Não é bom, vamos tá? romantizar as coisas. O grande problema da arte é esse. É porque todo mundo fica romantizando isso. Eu já cansei de escutar a pessoa. Mas tu só pinta quando tu tá inspirada, né? Tem isso não? Então? Queria eu, né? Queria Tem isso eu. não? Aí, Tem meu isso amor, não? Tem isso não, meu amigo. Não tem isso não. Como dizia uma professora minha, você quer ter inspiração? Sente a sua bunda nesse banco e trabalhe. Meu amigo Ana teve uma gama de pessoas que botaram Ela frases tem boas vários pra vida dela. dela, né? Claro, eu absorvi tudo, porque você acha que aquilo você quer pintar de rosa, azul e todas as cores do arco-íris. Não é assim. É um trabalho como outro qualquer. E criatividade é cardápio. O que é cardápio? É aquela pessoa, por exemplo, fulano tem cardápio. Porque você senta numa mesa, você vai falar sobre budismo
e sobre capitalismo. E ele vai desenrolar do mesmo jeito. Por quê? Significa que ele vai conseguir aprofundar os dois assuntos? Nem sempre. Mas ele vai ter uma opinião sobre aquilo, nem que seja rasa, mas porque ele já teve contato com aquilo de alguma maneira. Criatividade, ela é estimulada pela sua busca. O quê? Gente, quantas focas uma baleia tem que comer ao ano, mais ou menos? Sei lá. Baleia como peixe, eu não sei não. Não sabe? Em torno de 40. Baleia como foca, não é tubarão, não? Não, baleia. Orca, acho que é orca, exatamente. Sim, orca, aquela eu do acho que é. Free Willy. Por que eu tenho que saber disso? Não é uma informação inútil isso pra mim. Mas isso é um assunto. Às vezes você tá sem assunto aí, tu sabe? Primeiro encontro do date, do Tinder. Tipo, você vai perguntar o quê? Qual o seu pão favorito? Não vai, você acrescenta algo. Então, criatividade é a mesma coisa. Às vezes eu tô, tipo, ai, cara, tô sem ideia pra fazer aquele negócio pra Chico. Eu vou dar uma volta, vou ver vitrine. Às vezes uma pessoa que cai na calçada... Pinterest, né? Não, você vá pra rua. Veja pessoas e se estimula. Agora, você ficar balançando numa rede... Vixe, eu tô com bloqueio criativo. Não, aí... Para com essa Não, aí baboseira, velho. Parada Vai também não consigo trabalhar. ficar, não. Agora, toda vez que eu tô editando o vídeo, que eu preciso de criatividade pra saber qual próxima cena eu boto, se vai ser a noiva beijando, se vai ser não sei o que acontecendo, eu dou uma volta aqui no Cirrame, encontro o Mário, encontro um monte de gente, começa a conversar, já volta, já vê outra coisa. Às vezes a pessoa não fala uma besteira, você, cara... Não, e quando você volta, você muda até o que fez Muda antes. até o que fez, exatamente. Eu digo que você sai do processo de obsessão. Eu lembro que quando eu tava fazendo um desenho, e aí eu não tava gostando de uma coisa, aí o meu orientador falava assim, Ana, já tá bom. E eu tava lá, ficava horas. Aí ele disse, largue este papel agora, porque você tá num processo de obsessão. O processo de obsessão que a gente chama é tipo assim, você já não tem mais o que ajeitar. Você já tá olhando tanto para aquilo que você tá deixando de ver o desenho real. Então, você precisa se afastar um pouco e ter contato com outras coisas que aparentemente não tenham nada a ver. Então, o bloqueio criativo, se essa pessoa tiver com depressão, sei lá, alguma coisa cognitiva. Mas criatividade, velho, é trabalho. É trabalho, é pra qualquer área. Tá com bloqueio criativo, que é muito bonito esse bloqueio bonito, criativo. romântico. Porque acho que o povo acha assim, eu não sou uma pessoa criativa. Mentira, se você sabe mentir... Você já mentiu alguma vez na sua vida, você é uma pessoa criativa. Mas nem mentiu, eu sei. Mentira, vai se lascar. Você já mentiu e mentiu bem. Ele já pegou o mesmo serviço e botou para outro cliente sendo a mesma coisa? Nunca. Nunca, não. Como assim? Não entendi. Não, tipo assim. Repetiu o mesmo layout. Eu acho que a pessoa chega e fala assim. É isso? Repetiu mesmo. Eu queria Eu já repeti uma casa, Hermidas? Eu queria o desenho do ursinho. Não. Aí você pega o ursinho daquele outro e diz, esse ursinho aqui. Mentira. Não, eu já fiz isso. Nunca, de verdade. Sabe por quê? E eu me irrito porque o cliente chega e faz isso. Eu queria um negócio igual a esse. Desse jeito. Igual, desse jeito. Ele chega pra você com um vídeo, eu queria um vídeo desse jeito. Não tem como, porque às vezes eu não tenho como repetir uma arte que foi feita e pensada. Eu digo assim, pro meu padrão de trabalho, porque eu escuto o cliente, eu quero saber da história do cliente, não sei o quê, pra eu poder colocar um pouco dele ali. Então não tenho como repetir, pelo menos. Eu já repeti muitos elementos, né, de vídeo, sons. Tem um vídeo ali, tô precisando de um som de um disco. Mês passado eu fiz uma parada que tem isso, vou pegar. Essas coisinhas, né? Transição, jogos. Assim. Tem um cliente que chega pra mim e fala assim, Hermes, eu quero essa casa aqui, ó, do Pinterest. Qual? Essa casa do Pinterest. Essa casa do Pinterest. Não, e já vem com a planta baixa. Aí começou a dar o Por que você dá uma pá pra ele? Levante. Você já tá com o projeto. A pessoa dá o custo do projeto e diz, não, mas precisa pensar não, essa casa do jeito que tá aqui. Eu digo, certo, desenha a casa igual. Vamos igual. E faz. Eu faço. Eu faço. Vou fazer um projeto que já tá pronto É bom e demais, vou cobrar a mesma coisa como se eu tivesse feito. Exato. Vou pegar os louros. Mais um cliente satisfeito e feliz. Feliz e com a casa do Pinterest. Isso. Do jeito que ele queria. Você pode até abrir um portfólio. Gente, aqui só é Pinterest. Você quer? Não, mas tem. Não, pô, mas tem isso à venda na internet. Você escolhe a casa. Não, mas eu falando, você escolhe a casa do Pinterest. Não, tem casa Padrão já. Pinterest sim. Não, mas você no seu Instagram faz uma bolinha lá. Não, mas isso é um produto Casas hoje prontas, comercializado na escolha. internet. Você escolhe a casa. Não quero casa de 200 metros quadrados, 3 quartos, com sol tal. O cara já entrega o projeto completo. Você compra na internet isso. E deixa eu falar, tipo assim, chega o cliente que quer a casa do Pinterest, certo? Aí você vai passar o orçamento, ó. Aí, tipo, o orçamento aqui, a realidade financeira do cliente aqui. Aí, quando você mostra pra ele... Realidade expectativa. Realidade expectativa.
E aí? Já aconteceu isso? Não, já aconteceu, mas tem cliente que disse, não, eu me viro. Eu me viro. Não, eu pego empréstimo, não sei o que lá, mas eu faço a casa Eu me aí. prostituo, eu vendo rim, Tem faço todo tudo, tipo, vendo os filhos. Aí também tem muito cliente também que... Ensaio, nudes. Tem muito cliente também que às vezes... OnlyFans. OnlyFans. OnlyFans dá dinheiro. É pronto. Inclusive, se você quiser abrir aí o seu canal, a gente... @São 7 Filmes. Me procura, a gente produz seu material. Isso. Fotografia e filmagem. E eu dou assessoria também para o texto do Tinder, porque é inadequado aqueles textos que a gente vê lá. Exatamente. Não é bom de conteúdos. Porque às vezes a pessoa tem uma Vende foto seu Bajá boa. do Tinder? Você que tem um Tinder... Eu falei Bajá ou Jabá? Não, a gente, por exemplo, você que tem um Tinder precisa de boas fotos, bons vídeos, tá? E um bom conteúdo escrito, E um né? bom conteúdo Aí escrito. vai pra Ana. Exatamente. Então a gente, inclusive, assessoria de porte e tudo mais. A gente podia até botar um ponto, o cara vai pra festa e a gente fica dentro de uma Assessoria dentro do... ao vivo. van, ao vivo. Aí é mais caro. E, porra, a gente vai largar. Onde tem mercado aí surgindo aqui, né? Então. Novo hit. Poxa, velho. No instante a gente ia casar muita gente. Ei, Rapaz, teve um luau de Diga aí. Alan Peça que a gente fez. Ai, nada. Um luau de Alan Peça que a gente fez que era São João. Aí Alan disse assim, rapaz, eu tô precisando de alguém pra ser o pombo correio, o Correio do Amor do São João. Sim. Lá no Gramado de Cotovelo. Aí Você se me ofereceu. disponibilizei e tal, e ele topou. Cara, a gente fez 5 casais acontecerem nessa noite. que lindo, cara. Foi. Ou seja, você já tem o quê? Foi uma grande ação. Feedback de um trabalho. Olha só. Já tem portfólio, Já né? tem portfólio. Quiser encontrar alguém, manda o arroba dessa pessoa pra mim, que eu faço. Eu e Ana, a gente faz o match. Isso. Você uma vez também... E não- quando vocês casarem, as meninas fazem a casa de vocês, da Do família. Pinterest. Igualzinha. Inclusive tem um grande amigo nosso aqui do Cia Hub, né? Doutor Alan, que tá pra casar agora, já disse que quem casa quer casa, né, Mário? Se quiser do Pinterest, você tá fazendo, né? Faz a Não, mas casa. a casa Faz a- dele é diferenciada. Aí, vamos mudar o assunto do Pinterest. Desculpa. Ana, Oi. você se inspira em alguém assim? Ah, eu quero ficar desse jeito daqui, ó. Eu me Você tem uma inspiro- referência comercial ou artística? Eu tenho várias referências. Várias referências. Eu tenho. Esse cara de Recife que você liga perguntando assim. Não, as preços, tá? não entra mais em contato com ele, não. Foi lá, ele já não é mais uma. Que história é essa aí? O quê? De Recife? Não, porque teve um cara de Recife que ela eu liguei. ligava pra perguntar como é que ele eu liguei uma cobrava. vez pra perguntar como é que ele orçava as coisas dele, entendeu? É, às vezes a pessoa tem uma Muito inspiração. inspiração. no começo. começo. Hoje eu tenho uma referência de dimensão do Hoje trabalho. o povo liga pra Ana. Poxa, Ana, bem ei, nada. ficou bacana isso que você falou. Valeu. Massa. Continuando. Sempre dessas entradas, quando você vai falando, você fala essas Manda teu arroba aí pra galera que é Então. pintura e arte. Vamos terminar o foco aqui da conversa. Desculpa. Vocês que trabalham com arte têm muita dificuldade de ter É, a foco, gente né? É o TDAH. É, também. TDAH. Não medicado nem diagnosticado. Diagnosticado. Hoje eu me inspiro em várias pessoas, inclusive pessoas fora do campo artístico, porque eu me sinto muitas vezes muito mais comercial do que artista. Porque eu entendo que a arte ela tem que ser usada. Quando você romantiza muito a arte, você esquece de dar um uso para ela. Então, ela passa a não ser prioridade na sua vida. Eu tenho que vender algo e fazer com que você entenda que você precisa do que eu produzo tanto quanto você precisa da sua roupa para se vestir. Então, eu tenho que pensar isso de uma forma comercial. Se eu for pensar no artista hoje, em termos de dimensão de produtos, cobra. O cobra. Porque... Cobra o tatuador? Não, cobra é um muralista, pintor, pô. que ele é grafiteiro, ele faz aquelas... Faz as torres com tudo pintado. As bonito. referências da... Joga aí na edição depois, ó. as artes O de Cobra tem obras espalhadas dele pelo mundo todo, expõe no Museu de Nova York. São Paulo respira cobra. Mas por que você fala em cobra? Porque é por conta da dimensão. Todo mundo tem acesso aos trabalhos de cobra. É aquela morador de rua ao cara da... Ao dono da empresa do prédio mais alto. Exatamente. Então, assim, todo mundo... Você pode até nem saber quem é Cobra, mas você conhece aquela pintura que ele fez. Então, assim, eu gostaria de poder ter meu trabalho nessa dimensão. De alcançar pessoas assim, entendeu? Então, isso eu acho fantástico. E comercialmente... que são consequências do que ele produz também. Rapaz, é bonito mesmo. Você vê em São Paulo muitas obras grandes, assim, né? Prédios com aquelas pinturas e tal. Isso dá uma identidade muito massa. A gente ainda é muito tímido nisso. Muito tímido, porque a gente coloca muita dificuldade. Eu não vejo muita dificuldade nisso. É querer fazer e ponto final. E a cidade cria... Ninguém não gosta de andar na cidade feia.
Ninguém não gosta de nada feio, na verdade, né? Então, a gente aqui não dá muita importância para essas coisas, porque a gente não acha relevante. Mas, no final, a gente... É que nem assim, a arte não dá dinheiro. Se você hoje tiver... Não sei, pode ser que isso tenha mudado, né? Mas, hoje em dia, se hoje você tiver um filho, eu quero ser ator. Ixi, vai morrer de fome. Vai morrer de fome. No entanto, você assiste novela todo dia. Você assiste televisão todos os dias. Quem é que faz essas coisas? Então, assim, são profissões que alimentam você diariamente e que você... Essa roupa que você está vestindo hoje, ela caiu bem, ela tem uma cor, ela tem um corte, porque foi um artista do ramo de a parte estilística que pensou nisso. Inclusive, tá lindo, viu? E tá lindo. Obrigado. Você viu que ele deu uma ajeitadinha, né? Então, é porque a gente pra já... valorizar. Ao mesmo tempo que a gente usa, a gente menospreza. Isso é uma dicotomia, né? Não tem, eu não consigo muitas vezes entender. Aí você fala o óbvio, a pessoa... É mesmo, né, velho? Eu consumo isso. Né? Então, dá dinheiro. O problema é como você faz a gestão disso. Achei massa. Verdade, tem razão mesmo. Você consome arte o tempo todo. O próprio arquiteto, né? O arquiteto, a própria engenharia, vocês dão funcionalidade à coisa. Isso é arte. Criado por um artista, né? E o próprio arquiteto, ele não se considera artista. Você cria um ambiente e você não é artista. Mas como é que você não é? Fala pra mim, você tá entrando no ambiente, o ambiente tem uma função, o ambiente vai passar uma sensação pra você. Você ter vontade de voltar pro seu trabalho, pra sua casa, significa alguma coisa. Então, assim, é porque a gente tira o valor do nosso trabalho, porque a gente mecaniza tanto que a gente acha que até um macaco treinado faz. Mas é mentira. Amigo, o Ano tem uma sabedoria assim, né? Rapaz, ela é muito inteligente. A gente fica calado aqui só ouvindo ela. Drogas. Mas tem um negócio que a Ana falou que é muito... Por exemplo, você não consegue escalonar a arte, né? Porque a arte realmente é um negócio muito individualista para cada um e... Você consegue, a depender do nível e do ambiente que você esteja, né? Se você for pensar de uma forma bem fria e calculista. Tem tamanho de parede. Mas assim, se você pensar... Tu faz por metro aí na parede? Não, faço por complexidade. Porque às vezes aquilo que é grande pode não ser tão complexo quanto uma coisa pequena. Uma coisa é pintar um urso, outra coisa é pintar uma Mona Lisa. E na verdade o povo chega e diz assim, quanto é um metro quadrado aqui? Mas eu posso fazer uma parede gigante, mas tipo, eu até gastar bem menos tempo. Entendeu? Então, a mesma coisa, o menor vídeo que eu faço é 30 segundos. Quanto tempo demora pra editar a porra de um vídeo de 30 segundos? Só que 30 segundos às vezes é muito fácil, dependendo do que é. Só que aí tem empresa que chega e faz, eu quero um vídeo de 30 segundos pra fazer um institucional. Às vezes a mulher fala 5 minutos, né? É difícil pra caramba. Né? E às vezes a mulher fala 5 minutos pra fazer 30 segundos, né? Acontece bastante. Então, grava 20 minutos... Aí fala, é 1 minuto e meio, que foi o último caso. É 1 minuto e meio. Eu disse, você sabe que você falou 15 minutos, né? Senhora. E daí eu editei, o primeiro corte ficou 7 minutos. E daí... Você saiu de 15 para 7, que o combinado era? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Isso é o poder do resumo. Depois teve outro corte aí, 4 e meio. Mas 1 minuto e meio era só... Olá, muito obrigado. Era isso, bicho. Não dava. Um produto... Eu tenho que rever meus preços. Você sente dificuldade, assim... Você acha que a maioria das pessoas tem dificuldade de serem mais sucintas, assim, objetivas? Quando quer fechar o serviço? Não, quando vão quer passar falar, uma mensagem. Vou mandar uma mensagem de Natal. Feliz Natal. Aí o outro diz, gente, eu desejo a você, pra sua mãe, pro seu pai. Que o Papai Noel pouse na sua chaminé. Pouse na sua... Não, a verdade, eu tava até conversando hoje com uns amigos meus, que a verdade é que a maioria, 99% dos clientes, não sabem como é, porque não sabe o que quer, não sabe falar, não sabe o que falar, mas dá uma ideia. A ideia é essa, eu quero fazer isso. Eu não sei se é a magia da lente, da câmera. É quando bota pra gravar, o cara se embanando, enrola, não sabe exatamente o que é. Então precisa de uma assessoria na hora de gravação. E às vezes o cara precisa divulgar alguma coisa na rede social, né? Que hoje o marketing comercial existe, você tenha. Mas às vezes você pega um cara que não é bom de comunicação, tá? Mas vamos combinar aqui que isso talvez seja comum aos três, né? É como... Momento cultura, mais uma vez, né? O antigo rei Sol da França dizia que ninguém sabia o que queria. A gente tinha que dizer pro povo o que ele desejava. Vocês sentem isso? Porque o cliente, ele passa uma coisa, mas ele tá pensando outra. Uhum. E no final, você vê que nem é o que ele tá pensando, nem é o que ele tá dizendo. Ele tá precisando de uma terceira coisa, que é totalmente diferente.
Vocês sentem isso? E nem é o que você também falou, porque o vídeo saiu uma quarta coisa que ninguém falou e ele fala, gostei. E às vezes você diz, meu Deus. Exatamente. Meu Deus. Não, às vezes tem situações que o cliente ele quer alguma coisa e às vezes já passou por aquela experiência similar e eu digo, olha, eu já tive um cliente que passou por determinada situação, o melhor caminho é esse e tal. Então, às vezes eu compartilho experiências de outros clientes para dizer, de fato eu estava pensando errado no que eu queria. Tem muito isso. Mas na tua área tem isso porque a gente é muito Não, abstrato. na minha A área sua é tem- exatidão. Não, mas porque o escritório da ideia também tem arquitetura. Mas na minha área tem muito assim. Às vezes o cara quer só tem 300 mil para fazer uma casa, ele vê a casa do Pinterest de R$1 milhão, entendeu? Ai, ó, tá vendo? Faço na miniatura dela. É, isso Não, assim. porque o cara vem já com referências de casa, Mas dá pra de fazer se estilo. você trocar os materiais por um mais Não barato. dá, não dá. A casa de R$1 milhão é uma casa de 300 de mil. taipa, de papelão. É, pô. Um vídeo de 15 minutos é um vídeo de 2 minutos. Os caras da Indonésia não faz casa massa? Com barro? Faz. Mentira, velho. Mas ninguém vai casa de barro hoje. É o Jean Sabiá. Vai ter 2 portfólios. O portfólio é Indonésia e o portfólio Pinterest. Pinterest. Você quer o quê? Indonésia ou Pinterest? Tem que abrir pras possibilidades, meu amigo. Você tá fazendo cliente. Véi, inclusive, pode até você gerar moda. Olha, eu tenho uma casa by Indonésia. São difíceis, velho, manter o foco. Eu falei pra você. Desculpa. Ana, me conta a E situação. queria beber cachaça. A ideia de beber cachaça veio de você. A pessoa não tá conseguindo ser sóbrio. Um negócio sóbrio. A gente já tá falando de modo de operação da Indonésia, velho. Diga aí. A Dow Jones pra chegar vai ser um negocinho. Mas continue, desculpa. Corta em Minas aí, vai. Focar. Foco. Ana, foco. vocês se sentem estressados na profissão de vocês? Não. Assim, gente, toda atividade tem Ou estresse. você só tem pô. estresse por questões financeiras? Ou você acha Mas estressante? por que você perguntou isso? Não, do porque a estresse? minha atividade como engenheiro é estressante. Mas como você todo. acha que a arte não dá estresse? Tipo, isso que eu vem de algum lugar assim? É isso que eu pergunta? quero, eu quero escutar. de Ah, vocês. eu vou. Porque tem muita gente que acha que viver de Ai. artes é uma paz e eu vou vender minha arte na praia. É, essa risada. Tem que só render, né? Essa risada é maravilhosa. Eu tava pintando, aí, até numa loja de produtos naturais, não sei o quê, aí o cara, era do lado do caixa, aí o cara parou do lado e disse, é uma terapia, né, pintar? Foi, falou. Deve cara ser uma ficou terapia, né? Aí eu parei na hora, eu disse assim, me diga, você trabalha com o quê? Ele disse, não, sou segurança, de segurança de festa, de forma geral, segurança. Não foi o segurança que ficou olhando sua arte da... Não. Foi, ela até me chama pra segurança. Segurança. Disse, sim, bacana. Ele disse, mas antes de eu continuar a minha abordagem, ele falou assim, e eu gosto de cozinhar por... Eu tô aqui comprando porque eu gosto de cozinhar. Desestressar, pra mim, desestressar. Assim, entendi. Mas você vive com segurança. Você gosta do que você faz? Ele disse, muito. Eu adoro ser segurança. Assim. Mas me diga uma coisa, é terapia assim? Você sente, ai, pô, tô aqui na festa, isso aqui é uma terapia pra mim, tá como segurança. Aí ele disse, não, eu disse, mesma coisa. Mesma coisa. Isso aqui é um trabalho. Eu tenho que estar focado porque eu não trabalho com surpresa. Um layout foi entregue, eu tenho que seguir aquele layout. Eu tenho que prestar atenção se aquilo a gente vai alcançar aquele objetivo. Então, não é terapêutico. Terapêutico, eu posso dizer que eu amo o que eu faço. Terapeuta quer ser bordar, como você tava outro dia. É, a gente borda, que se eu errar, se eu cagar, tá tudo certo. É teu mesmo, né? É meu mesmo que vai, né? Agora, quando a gente trabalha para um cliente, isso não significa que... O fato de eu amar o que eu faço não significa que eu não vou me estressar. Quais estresses você tem? Compartilha um pouco comigo. Qual o quê? Os estresses que você tem. Cliente doido. Certo? Um cliente doido, cliente que pechincha, velho. Cliente que pechincha. Não, mas vamos combinar. Não, até agora só Porra, teve estresse no velho. quesito Não, mas financeiro. vamos, que vamos mais? combinar que pechincha... Não. Mas pechincha faz parte. Agora... Não. Tu não pechincha em nada que tu compra, não, é? Eu pechincho em coisas que são produção em série. Mas, tipo assim, eu vou pedir uma casa do Pinterest pra Hermílias. pra Hermílias. Perfeito. A Hermília chega e diz assim, Ana, essa casa do Pinterest joga aí um valor. 1 milhão. 500 mil. 500 mil. Ponto. Ou eu tenho ou eu não tenho. Eu não vou dizer assim, 450 paga? Não. Não vou fazer isso nunca. Por quê? Porque a Hermes não tá fazendo a produção em série. Uhum. Agora, se eu chego ali, numa taboca que vende calcinha,
30 milhões de calcinha. Rapaz, se eu comprar 10 calcinhas aqui, que não é feita à mão, é uma máquina que faz. Você faz é diferente. Agora, um trabalho que eu tenho uma mão de obra exclusiva pra fazer aquilo, por que eu vou pechinchar? Eu não sei fazer essa porra da casa do Pinterest. Eu não sei fazer nem a casa da Indonésia. É só desenhar, né? Só desenhar a casa. Só desenhar. Caralho. Desenhar a casa você desenha. Sim, eu vou chamar um cara pra fazer um serviço na minha casa. Eu não sei fazer aquilo. Eu vou pechinchar por quê? Eu não sei fazer. Então, eu acho que, assim, a pechincha, ela cabe dentro daquilo que é produzido em série. Em que o humano, o ser humano, ele não vai sofrer consequências daquilo. Eu vou começar a gravar só um vídeo em vez de séries de vídeo. Que aí ninguém pechincha mais. Ninguém pechincha. Não, pechincha porque é uma série de 6 vídeos. E assim, existe a pechincha que é desrespeitosa, que é a pior que tem. Que é tipo assim, o cara chora com sua porra, você pensa que ele é um liso. Você chega na casa do cara, Ave Maria, deve ter mármore. Mulher, o último vídeo que eu fui fazer era R$1.500, mais ou menos. A mulher pechinchou logo de cara, assim. Porque quer pechinchar? Pechincha pelo menos dentro da base. Era 1.500. A mulher pediu R$350. Não, senhor. Aí, meu amigo, eu digo, vai lá pra faculdade que você arranja um novinho que tá filmando agora. Eu tinha dito, a senhora vai passar aqui em casa de que hora só pra me arrumar? Não, porque depois de um negócio desse, então assim, meu estresse não é financeiro. É tipo assim, tem algum cliente que ele pagou muito bem, é o cliente sem noção, que ele fala umas coisas, que ele complica o seu trabalho, entendeu? Eu não tenho estresse técnico. O estresse técnico, pra mim, não é estresse. Faz parte do meu trabalho e eu aceito, porque não tem nenhum trabalho que seja perfeito. A execução não é estressante, não. É sempre relações. Não, pra mim é estressante. Mas você ama o que você faz? Eu amo, sim. Então não é estressante. Não, mas ele o estresse... O estresse é estressante pra mim, às vezes. Não, mas é estressante no intuito, tipo assim, porra, eu não aguento mais esse trabalho. Não, o estresse... Não, o estresse é gerenciável, né? Sim. Porque, por exemplo, eu tenho um problema do pedreiro que me liga, eu tenho um problema do fornecedor que me liga, que envia o Faltou isso, faltou aquilo, faltou eu tenho um problema do cliente que tá chateado porque às vezes a casa não tá no tempo que ele tá querendo. Não tá no prazo, né? Às vezes eu tenho o estresse do pedreiro que não foi pra obra porque, sei lá, caiu numa moto, sofreu um acidente, enfim. É muito estresse que a gente gerencia. Mas é gerenciável, de fato. É muita gente, né, que você tem dentro do seu guarda-chuva. E assim, é um processo de 7 meses, 8 meses ali. Mas você entende que é um estresse que, tipo assim, é aquela coisa. É que nem você tá com uma pessoa. Ela tem qualidades e defeitos, mas as qualidades superam os defeitos que ela tem. A profissão acontece a mesma coisa. Vai ter estresse. Ana, você não cansa, não. Não, sou cavalo do cão, eu canso. Mas é um cansaço gratificante. Pô, eu tô fazendo... eu concordo. Não. Que no final você vê aquela pintura, eu vejo a casa pronta. Eu gosto também do resultado final do processo, né? Exato. Mas eu tenho estresse. E é gerenciável. Já tá. Você não tem estresse, não, né? O que na execução? Você é estressado também na sua atividade? Não, o estresse que tem é quando falta criatividade. Então, você tem problema de falta de criatividade. Você dá uma volta, todo mundo tem. Como é o nome, Ana? Como é o nome? Bloqueio criativo. Bloqueio criativo. Eu acho bonito o rosto dela. Dá um close nesse bloqueio criativo aí. Vai, como é? Ele tá fazendo o que assim? O que eu não entendi, não. Esse símbolo dele. É o dinheiro. O bloqueio criativo. O bloqueio criativo. O que vai embora, bloqueia. Vai embora na hora, né? O bloqueio criativo com bloqueia dinheiro. pra tudo. É bloqueio criativo, bloqueio sexual. Você se bloqueia como pessoa. Porque sem dinheiro, meu amigo, você se bloqueia totalmente. Não, mas dá. Mas o estresse que eu tenho é quando dá o bloqueio criativo, você sai pra dar uma volta e retomar, e quando você retoma, ainda não veio. Aí isso vai estressando. Não, principalmente porque a gente trabalha com prazo. O pessoal acha que quem trabalha com arte não tem prazo. Entrega aí quando você puder. Não trabalha no seu tempo, uma porra. Não existe isso. Então você quer receber logo, né? Não é pelo receber, porque você perde controle e perde seriedade do que você está fornecendo. Uma coisa que não tem data para ser entregue, você não dá seriedade. Não dá, velho. Você não tem palavra. Porque quando você puder, você nunca vai poder. Você nunca vai poder. Então, assim, bote esse é prazo para organizar, isso é necessário. É ruim e é bom. É ruim e é bom. Legal. Exatamente. Eu acho que tá encerrando o podcast. Ixi, já. Já. E a cachaça? Não rolou cachaça. Tem nada. Vocês têm até que ia rolar mais perguntas, mas ele... Não, é porque vocês mandaram, eu excluí o roteiro, né? Então, assim... Aí você rasgou também. Eu rasguei. Eu tava até vendo aqui se tem alguma coisa aqui. Você rasgou. Não, eu queria que você Agora me contasse... ele vai remendar pra ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Presta atenção. Meu eu acho que amigo. eu perguntei quase tudo. E foi. Mas eu queria que você me contasse aqui, compartilhasse com a gente aquela situação... Você nunca contou se você teve algum cliente doido, você também não. Lógico que tem. Então, tem uma história? O entrevistado aqui é você, amor. Mas não é conjunto não, Rafa. Não, tem uma que aconteceu aconteceu hoje comigo. Conta, Samuel. Ela apareceu ontem. Não vai denunciar não a pessoa, porque é assim.
É uma pessoa que eu não estou nem aí. E também não vai interferir muito. porque É uma pessoa que eu não Ela estou nem aí. vai, prossiga, pra Uma frente. pessoa que eu não estou nem. Ela... Esse episódio tá sendo gravado em janeiro, viu? 2022. Exatamente, é pandemia ainda. Só que a gente tá sem máscara, a gente já se vacinou. Já tá todo mundo. Vai. Essa pessoa, ela faz aquelas viagens do materno, da Aquela feminilidade. coisa patriarcal, vínculo, a coisa, Matriarcal. ancestralidade. E tal. E ela já faz os cursos junto às mulheres pra fazer e tal. Mulheres que Tá. correm com lobos. Mulheres que correm com lobos, um grande livro aí, inclusive Que a você é homem pessoa dele. simplesmente Mas amada, é as bom, pessoas é. deturparam esse livro, que isso é um clássico. É bom, o livro é bom. É, mas as pessoas bagunçaram o livro, né? Eu nunca li não, mas vamos pra frente, é isso. Enfim. E daí, essa mulher faz cursos terapêuticos com essas mulheres. Aí ela chegou pra mim e falou bem assim: Sam, eu tô pensando em fazer um curso gravado pra vender e eu queria saber se você pode produzir esse material. Mas assim, eu não tenho como pagar. Eu gosto tanto quando as pessoas me abordam assim. Rapaz, eu queria o muito, melhor- mas eu não tenho o como melhor pagar. era simultâneo, era ela mandando e eu falando pra minha esposa. Aí ela fez, e ela quer pagar como? Aí deixei a conversa rolar. Ela fez, mas assim, eu faço massagens terapêuticas. Você viu aquele terapeuta? Aí ela já cruzou os braços assim do meu lado. Sem Sim. esposa, sem esposa. Conte mais sobre Aí- isso. Conte mais sobre isso. Aí eu falei, peraí, mas tu vai vender o curso? Ela fez, vou. Aí eu disse, aonde? Ela fez no Hotmart. Aí eu disse, Eu disse, meu amor. Aí eu disse, então você vai me dar o acesso ao seu Hotmart para eu ficar acompanhando as vendas. E em cima de cada vídeo vendido eu vou pegar minha porcentagem. sociedade, é uma sociedade. Meota. Amigo, vai vir com massagem para um negócio que ela Quantos vai anos você tem, lucrar amor? 35. 35 anos de cabaré, meu amigo. É, meu irmão. Ó. A massagem minha esposa dá já, né? Então. É. Hoje eu não preciso mais. Então. Da permuta. Então. Foi no passado. Foi no passado. Janta. A janta. Adianta. Mas é exatamente isso. Hoje em dia eu Ah, fico não. vendo um povo, Eu amigo, nunca que tu fiz vai essas lucrar. coisas, não. E eu já fiz um curso, 3 dias durou de gravação, lucrei 3 mil reais, um negócio que o cara lucrou 250 mil. É foda. Aí você começa a pensar, meu Deus, eu tava cobrando muito barato, né? Mas é daí que você percebe o que a pessoa, ela desvaloriza e valoriza o seu trabalho. Ela valoriza porque ela lhe contrata e ela desvaloriza porque ela é tão ambiciosa para ela ter o dela. É gananciosa, ambiciosa não, gananciosa, que ela, tipo, ela vai lucrar 300% em cima Nas de costas você. de outro. Isso chama você de otário. Isso é porque o resto, capitalismo doentio o nome disso. que Que é lucrar em cima do povo. Tem outro nome isso. É Isso o é quê? safadeza mesmo. Isso é safadeza. Escravidão, Porque analogia à capitalismo, o quê? Doentio. Capitalismo doentio, É, não, é porque Sabe o por quê, meu amigo? capitalismo Porque, doentio assim, você lucra em cima dos outros, onde os outros não vão lucrar tanto e você vai lucrar muito sempre. Mas aí você tem que pensar o seguinte. Não sou contra o capitalismo. Todo mundo tem que lucrar. Uns vão lucrar mais, outros menos. Mas a gente não pode ser injusto. Mas o menos é muito menos. Aí é safadeza mesmo. É safadeza, é escrotagem. Ana, me conta aí um serviço, uma situação que vocês ficaram numa situação bem constrangedora. Aí. Ana tem um bom. Ana tem um muito bom. Como é que foi? Eu tenho vários, mas essa foi a mais recente. Eu fui pintar pra fazer um quarto de uma criança. Meu Deus do céu. Ainda bem que a pessoa quando escuta sabe que é com ela, né? Eu gosto disso, da indireta. Manda. Dá indireta pra ver se a pessoa se toca, né? Mas não se toca não, gente, assim não se toca não. Fui pintar um quarto de uma criança, né? O quarto tava em obra, era um quarto suíte e tarará. Eu entrei e comecei meu serviço. Geralmente eu passo sempre os horários pra pessoa. Olha, vou entrar de tal hora, vou me ausentar de tal hora e retorno de tal hora, porque eu quero que a pessoa tenha controle da situação. Aí eu cheguei lá, era um quarto suíte e o banheiro estava aberto. A pessoa me viu entrando dentro do banheiro, utilizando a pia, eu julguei que eu pudesse usar o banheiro. Até porque a pessoa não me orientou. Tipo, Ana, este é o banheiro que você pode usar. Não disse nada. Em determinado momento do dia, eu que não sou uma máquina, porque eu acho que alguns clientes pensam que você é máquina. Você não usa banheiro, você não se alimenta, você é uma samambaia. Você não faz nada disso. Não, porque é assim, não sei na casa de vocês. Na minha casa, quando eu recebo alguém para fazer um serviço, eu ofereço pelo menos água. Eu chego em canto que nem água me oferece. Sério mesmo. Problema. Nem um copo d'água me mandaram. Nem um copo d'água. Aí eu disse, deu uma vontade de fazer xixi, velho. Vou usar o banheiro. Entrei no banheiro, o banheiro estava imundo, sanitário estava imundo daquele jeito, mas eu estava miuri, né?
Usei, fiz xixi, aquela coisa toda, dei descarga, tava funcionando. Quando eu saí do banheiro, tinha uma senhora aguardando na porta do quarto. Certo. Que era a sogra lá do dono da casa, assim, Ana, esse banheiro não pode usar. Não poderia usar. Eu disse, por quê? Eu já tinha usado. Disse, não, porque esse banheiro tá com problema. Eu disse assim, não tá com problema, não. Tá, a descarga tá funcionando. Agora tá muito sujo. Você falou. Eu falei, porque... Você não perde a oportunidade. Meu amigo tinha, desculpa aí, tinha fezes. Ainda. Fezes, ficou bonito, né? Ficou no plural. Ficou grudadas e secas. Homem, aquela que não sai nem na parede. escovinha. Não, meu eu amigo. dei descarga 2 vezes, velho. E não saiu. Tava pregado. Coisa de anos que tava ali. Porque ou então o cara cagou com cola. Porque não ficava bonito. E era um apartamento, diga-se de passagem, de médio e alto padrão. Só pra dizer. Com uma babá e uma empregada. Se você tem uma babá e uma empregada no tempo de hoje, meu amor. É rico. É, porque você mantém uma pessoa com carteira assinada. É. E aí eu disse, não, mas tá funcionando. Eu disse, não, mas... Aí ela não tinha resposta pra isso, assim. E esse banheiro tem câmera? Aí eu disse, tem o quê? Tem câmera. Pay-per-view da Ana Benigna. Não, eu parei eu sempre com muita leveza pras coisas, porque assim... Se não tem remédio, remediado está. Remediado está. Aí eu disse, tem Ela é boa de câmera? frase. Tem câmera? Ela disse, tem câmera e tá funcionando. Aí eu disse, eu só tenho uma coisa pra lhe dizer. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Não, mas ficou arquivado no HD. Não, aí ela saiu. E o que é que eu fui fazer? Procurar o arquivo. Rapaz, eu me dei conta que tinha câmera em todo canto. é? Tinha câmera focada no sanitário. Quem é que bota uma câmera focada no sanitário? Mas por que tinha uma câmera no banheiro, hein? Eu não sei. É porque tinha criança e vai que a Não, criança eu se fiquei prende lá dentro, será? imaginando a minha posição fazendo xixi, porque eu não sentei no sanitário. Claro, tinha. Aquele agachamento. Tinha coisas pregadas. Sim. E a câmera me focando. Deve ter sido uma cena Aí eu fui interessante. circular, no mínimo. Aí eu fui circular na casa, tinha câmera no corredor, tinha câmera em todo canto. Eu disse, é uma pessoa obcecada? Eu não sei o que Ou aconteceu. medrosa, ou tudo. Mas pra que eu vou querer uma câmera dentro do banheiro? Mas você disse que tava pintando o quarto da criança, né? E o banheiro fica do lado do quarto da criança. Que ia passar a ser o quarto da criança, porque tava em reforma. Entendeu? De um jeito ou de outro, gente. Não faz sentido, não muito entendo também, sentido isso. Enfim, tem um cliente que tem um registro meu. Registrado. Se você tem Xvideos, cara... Gente, você, né? Por Isso aí, favor, então, Sam não tem- ganhe dinheiro com essa cena sem me passar os royalties, né? Porque Rapaz, eu tava foda. pensando aqui, eu lembrei de um que eu tive, que foi quando eu fui filmar uma mulher. E daí ela... Não, mas não foi janta. Não, foi janta não dessa vez. Foi janta, não? Foi não. Aí tava ali o marido, a gente tava fazendo material e tem um intervalo no meio da filmagem. Homenagem, não. Não. E daí ela foi trocar de roupa e o marido apareceu, aí começou a conversar comigo, conversa boa, de boa. Você é E- simpático? Ele era legal. Always. Maravilhoso. Always. E daí ele foi perguntar do serviço, como é que era o meu serviço, quanto tempo, quanto é que era. E daí quando eu falei o valor, A hora e tal. ele não sabia quanto era o valor. E daí eu me lembro que no final deu pra pegar os dois brigando, porque ele não sabia quanto era o orçamento. E ela já tinha fechado Ela com já você. tinha fechado e daí foi aquela discussão no E você final. ficou na... Eu fiquei arrumando uns equipamentos pra ir embora escutando. e esperando que eles pagassem o resto dos 50% que faltava. Vai dar blau. Mas pagou. pagaram. Mas depois só Deus, né? Meu Deus. Essa uma constrangedora foi essa? Foi, né? Não, Foi. constrangedora não consigo lembrar. É muita coisa. É muita coisa. É porque que toda rola. semana a gente filma num canto. A gente filma em Pipa, dentro de uma lancha. No outro dia a gente tá numa casa. No outro dia a gente tá com um casamento. No outro dia... Cada semana é uma loucura. Eu acho que a gente passa muito por vergonha alheia. A gente sente vergonha. Tu já fez pela trabalho pra nossa- alguém famoso já? Hã? Já fez trabalho pra alguém famoso? Não. Famoso assim, não. Gente que se passa de famoso, sim. Ah, Tu, famosinho, Sam, né? tu já filmou alguém famoso? Eu não Só a lembro. gente mesmo. Não, eu fotografei gente famosa. No sei. Bob Flash, faz tempo. Malvino Salvador. E daí, minha mãe sabia que Malvino ia estar no Natal Fashion Week. Sim. Era o do dia. Daí eu disse, mãe, vou fazer o Natal Fashion Week, todo animado, novinha. Se achando. Aí ela fez, eu adoro as novelas que ele faz. Tô. Manda um abraço pra ele. Aí eu disse, até parece que eu vou falar com ele. Só que a gente teve que fazer foto no camarim que ele tava e tinha imprensa, né? Daí a hora do Bob Flash. Quem é o fotógrafo? Sou eu. Fiz a foto dele, aquele negócio que ela pôs lá. Sim, Aí eu padrão. disse, Malvino, minha mãe adora tuas novelas. Aí ele fez, queridão, venha pra cá. Foi. Aí alguém pega a câmera desse menino e faz a foto dele. Aí eu abracei ele. Aí ele fez, manda um beijo pra sua mãe e muito obrigado por isso. Aí eu, beleza. No outro dia era o dado do Dolabella, Natal Fashion Week.
Sim. Aí minha mãe não tinha falado nada, falou do Malvino, né? Vou dizer a mesma Se coisa. eu vou ver se cola, porque faz uma foto ali com o famoso. Aí, Dado, minha mãe adora teu trabalho. Aí ele fez. Isso aí. Isso Grande bosta. Eu pensava, Bicho otário da porra. Rapaz, eu já tive, assim, um cliente famoso que eu tive já foi os Pitbull Brothers, né? Que eles são lutadores aqui. E a gente É o fazia quê? uma academia Jiu-jitsu, pra eles, É luta. É UFC, né, tal. Aham. MMA, Foi legal né? também, MMA, tudo, Aí fez o quê? Academia dos caras? Não, a gente ia fazer os projetos da academia dele, aí chegou a amadurecer o projeto, mas não foi pra frente não, mas eles vieram se reunir A comigo. foto rolou. Foi, aí engraçado que quem veio falar comigo foi o primo deles, né? Aí tal. Aí daqui a pouco eles, não, aí veio no outro dia, veio ele com os Pitbull Brothers, que os caras eram campeões mundiais. Eu digo, pô, vou puxar os caras aí, ó. Quando entraram ali na reunião do CEO, eu digo, vixe, é quem tá aí? Ah. Aí ela deixou minha camiseta bonita, eu digo, olha, Já rolou a falou conexão. disso, já rolou. Entendeu? Rolou. já rolou a É. conexão. Já. Você disse que tava falando da gente de situações constrangedoras, mas você não tinha uma história da bota com cocô? E já falou o fim da história. Já falou. Desculpa, Mas gente. conta a história aí. Vai contar. Não, em obra a gente tem várias situações. Mas, por exemplo, eu tive já uma situação de um gesseiro com raiva. Que ele fez cocô dentro do bicho de gesso. É um ódio muito grande, né? É. Eu vou cagar no seu sapato. Mas se Não, e você ele parar pra pensar, cagou é muito... e esfregou na parede, né? E fez a parede de calma aí, gesso. espera, ele cagou dentro da bota do Ele outro. cagou dentro... Não, essa é outra situação. Da bota eu conto já. O gesseiro... Calma aí, o gesseiro tava com raiva teve de vários quem? cocôs nas obras. Não, eu tava com raiva do terceirizado, que não tinha pagado o salário Você vê dele. que a e tal. bosta é um ponto de Rapaz. revolução. Não, dinheiro é um problema de raiva, né? Que Não, mas gera cocô raiva. também, pelo visto, né? Não, mas ele cagou, misturou com gesso lá e aí fez aquela... Ele- aquela parede Botou na de gesso mistura. na Não, calma aí, merda. ele pegou a bosta dele. Botou dentro da Gente, massa do você gesso. vê que ele tem volume de bosta, porque pra misturar Ah, as é massas... Mas você mas- que mexe com pintura, ele queria chegar num tom diferente da Ah, ele cor. queria uma pintura marmorizada. eu acho. E tá, A aí textura, ele a textura. pegou, ficou com raiva e misturou. Foi, teve outra situação também que eu cheguei em obra de manhã. Não, e como é que vocês descobriram? Chegou lá, tava... Aí chegou, tava um negócio lá. A Quando obra ele de ar. derrubou A obra de A ar. obra de ar. Demitiu, pegou outro gesseiro. Aí saiu o cara da obra toda. Aí mandou arrancar o gesso todinho que ele tinha feito e fez de Sim. novo, né? Eu não sei qual foi pior. Quem foi arrancar, né? Não, quem arrancou foi o próprio terceirizado. Ele Puta que O pariu. servente dele, né, no caso. Caramba, velho. E outra foi um servente. Cada um que cuida das suas merdas, né? E outra foi um servente que com raiva do pedreiro, aí cagou na bota do pedreiro de manhã. Imagina a cena, meu amigo. Aí de manhã o cara... A pessoa mirando, né? No buraco da no bota, buraco enfiar o da pé. Não, aí bota. de manhã, quando eu cheguei, era 7 e pouquinho na obra, eu cheguei, aí tava o pedreiro puto, com a bota cheia de merda, com a meia toda melada. Eu disse, olha, doutor, você vem pagar o gol aqui na minha bota, não sei o que lá, tal. Aí eu tinha acabado de chegar, digo, Não, essa bota é lixo. Essa bota é Aí lixo. foi, aí dei um... Não cheguei a demitir o servente, né? Que precisava Mandei voltar dele, pra né? casa, Eu queria tal. ver a tua cara. Mediando essa situação. Não, rapaz, Ei, é umas Midas, coisas aí. tu Gente, riu releve. em casa depois, lembrando, contando essa história pra esposa. Não, porque assim, a obra é estressante como um todo, né? Aí eu, pô, bicho, tem que resolver até a merda do servente que tava no pedreiro aqui. Mas resolveu lá e pronto. Aí ficaram com a raiva do outro assim, mas depois. Depois fez porque, as bicho, pazes. muita 8 coisa meses que rola em junto, né? obra, Tem que ficar amigo. É. Lição, se tiver raiva Não, de essa alguém... aqui, no caso, foi o Terraço, né? Que foi uma obra da Ecomax. E aí foi 4 anos, então Nossa. 4 anos é muita coisa. 4 anos é um casamento. 4 já. anos lidando com um cara que cagou na tua bota. Não. Dei mão, bicho. Diga aí. Não, ou eu se ama ou se odeia depois da vida. Odeia por quê? Porque cagou na minha bota. Diga aí. Realmente. Acontece, não me abalo muito com essas coisas, não. Não foi na tua bota? É por isso que você não se abala, meu amor. Já pensou? Porra, velho. Enfim. É verdade. Tava pensando no meu menino aqui, se algum dia... Mas nunca aconteceu, não. Oxi. Ei, vamos encerrar. Eu Vamos. queria deixar que Ana deixasse uma frase final, Sam também. E... Peraí que eu vou catar no Instagram. Não, sério, não. Tem Eu não? disse Você- várias frases você já. teve muitas frases boas, Acho assim. que isso não vai ser melhor. Você acha Eu que a não gente tenho consegue... frase decorada, Você acha que a gente não. consegue viver sem artes? Ninguém, a gente respira isso o tempo todo. É, né? É, agora a gente tem que parar de romantizar a arte, deixar sair do campo do romance e trazer para o campo mais prático, para que a gente possa consumir com mais naturalidade. Tanto é que a gente consegue falar sobre isso sem muito milindre. Ah, eu não quero precificar porque eu tenho medo de ofender. Não, não se trata disso. Eu estou vendendo um serviço, você está consumindo e é isso. Só parar de romantizar, sabe Chico? Bom.
Foi boa a colocação. Não, frase eu não tenho, não. Não, mas você tem alguma colocação? Gostaria de finalizar aqui o nosso querido podcast. Tem uma colocação, vivam em paz. A vida é difícil demais pra gente se estressar. Então tente sempre amenizar as dores que você tem no dia a dia. Olha. Tem um fundo de verdade, não era pra ser alguma coisa bonita? Foi de coração, foi de coração. Porque no final pareceu não, mas foi de coração. Foi bonita. Mas a vida é difícil, né? A vida meu é irmão? difícil, Sim, vamos encerrar com redes sociais. Ei, tua frase aí, meu. Eu vou terminar, porque eu vou terminar com os patrocinadores aqui. Ai, tem patrocinador. Cadê a Tem, pizza que não lógico. chegou? Então, A gente vai pra frente. Redes sociais, Aninha. @Ana com 2 N's, .b.art. Não tem o E no final, é ART. E é B de bola. E o Instagram dela é muito bom, os stories, viu? É bom, Deixa aqui é a... bom. engraçado. Desestressante, Obrigada. desestressante. A gente conversa muita besteira. Ganobra a caixinha lá que começa as respostas. Por favor, frequentem. E o Sam é? Sunset Film, @Sunset Filmes. SAM de macaco, SET Filmes. Oi? Filme sem o E no final, né? Não tem edição não pra botar o caractere não, Por né? favor, bota Não, a gente embaixo. Tem. Bota embaixo. Sunset Filmes, é esse aqui que tá aqui embaixo. Aqui embaixo. Inclusive, a gente tá fazendo uns vídeos bem legais de manhã, às vezes. Tá, uns vídeos de bom dia, né? Tá. Participação vídeos de bom especial de dia. Hermidas, né? É, rapaz, a gente, lá, pronto, lá é o desestresse que eu tenho, bicho. É. Porque é um vídeo que é pra gente. É terapêutico, não né? Ali é terapêutico. É terapêutico. É ótimo. É, ótimo. Isso aí, pessoal. 5º episódio, encerrando. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Ideia Engenharia, a Aço 101 e a Maré Engenharia, que tá patrocinando aqui o podcast. Agradeço que vocês tenham vivenciado essa nova experiência. Quem quiser sair da engenharia e viver de artes, pode conversar aí com a galera aqui, né? Que é bem mais suave a conversa. Oxe. Obrigado. Vamos curtir o vídeo e seguir a gente. Valeu.